Galerinha, é isso aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e vem com o Vascaíno direto falar sobre Flamengo e Remo, compadre. Vou te ser sincero aí que simplesmente era mais do que obrigação o Flamengo tá vencendo essa partida. Foi de goleada, Flamengo fez o dever de casa, fez a sua parte, mas mesmo assim vamos estar tocando em alguns pontos. Uma coisa muito surpreendente era a reação do Samuel Lino conforme o Felipe Luiz estava como técnico do Flamengo e hoje ele joga um outro futebol. Simplesmente aí já tem umas duas partidas que o moleque vem diferenciado. Melhorou um pouco, porém, na minha opinião, ainda não é lá essas coisas todas. Foi um dinheiro, um investimento, na minha opinião, que ainda não se comprometeu aí com todo o seu gasto de simplesmente de estar valendo a pena. E o negócio é o seguinte, parceiro. Samuel Lino foi uma das grandes contratações do Flamengo em questão financeira, porém não vem trazendo resultado. Agora, nesses dois últimos jogos, ele mudou simplesmente o seu comportamento. Vamos estar botando aí na conta do Felipe Luiz, já que é pra simplesmente estar tirando o peso das costas dele, pra estar partindo do Samuel Lino. Mas o negócio é o seguinte, ainda não vejo nada demais, mas mesmo assim tem que também lembrar de um detalhe. O Pedro era um dos caras que mais foi prejudicado aí, com o Felipe Luiz como técnico, isso aí não tem como negar. Isso aí é uma grande situação aí que eu vou te ser sincero, que eu esperava muito o Pedro até na Copa do Mundo. Ele, na minha opinião, é um dos maiores centroavantes do Brasil e não tem outro para estar repondo ele na seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Estou falando como qualidade de centroavante. O cara fixa ali dentro da área. Ele simplesmente é impressionante e na seleção brasileira não tem outro. E agora o negócio é o seguinte, vou estar aqui simplesmente falando de duas pessoazinhas aí que simplesmente no Remo me dá um pouquinho de inveja, porque há muito tempo atrás eu já queria esses dois no meu time e isso aí me incomoda bastante. Um simplesmente aí é o Pikachu. Muita gente vai falar, mas Pikachu não tá na mesma fase, isso e aquilo, mas tem que entender uma coisa. Eu prefiro o Pikachu do que muitos jogadores que estão no Vasco hoje, valendo uma boa bufunfa e que não entrega o que a gente espera. Isso aí todo mundo sabe disso, que tem jogador no Vasco ali que, pelo amor de Deus, tá difícil. Ah, Pikachu não tá bem uma partida, duas partidas, mas a gente sabe o que ele consegue entregar em campo. Isso aí não tem como negar. E outro também, Aleph Manga, que ainda não jogou pelo Vasco. Na minha opinião, vou te ser sincero aí, que ele tem todas as possibilidades. Talvez não esteja no seu auge como ele estava antigamente, antes de fazer aquela cagada, aquele negócio de aposta. Mas mesmo assim ele voltando e se recuperando, porque ele ainda é um cara jovem, um cara novo, tá aí no pique, com velocidade, tudo mais. Na minha opinião, ele era um dos grandes nomes cotados pra mim, na época de estar jogando no Vasco aí, do Vasco tá fazendo um investimento, principalmente quando ele iniciou, que também não valia tanto quanto depois quando ele criou fama aí e ficou valendo aí um pesadinho aí no bolso do Vasco se fosse contratar. Mas mesmo assim, tudo na vibe aí ainda, creio eu que o Vasco tem condição de contratar um cara desse, na minha opinião, não há necessidade agora, mas é o que eu estou falando. E da questão que o Vasco tá de reposição aí no cenário dos grandes, que o Vasco, vamos ser sinceros, é grande como torcida e é grande como história. Porém, o time, o que tá representando dentro de campo, o Vasco ainda tá muito limitado, isso aí eu como vascaíno confesso, essa é a minha opinião. Se você duvida ou se você discorda, deixa lá nos comentários. Vasco tem torcida, na minha opinião, uma das mais braba do Brasil. E outra, tem história. Simplesmente não tem como combater aí, não tem como dizer nada, falar mal, isso e aquilo. O Vasco é história. Aqui no Brasil o Vasco é história, meu irmão. Mas o negócio é o seguinte, o que ele tem dentro de campo não condiz com a grandiosidade desse time aqui. Mas mesmo assim, o Vasco tá na fase de recuperação. E creio eu que lá na frente ele vai chegar e vai se recuperar e se recompor. Mas ainda assim, aqui no Rio, continua mantendo aí o Flamengo como primeiro. Uma, na minha opinião, que, vamos ser sinceros, que a mídia ajuda bastante. Não só a mídia, como, vamos ser sinceros, que tem coisa por trás aí que é muita coisa que acontece a favor dos caras. Porém, não vamos julgar assim desse tipo. Hoje temos que confessar que o Flamengo é o melhor time do Brasil, assim como o Palmeiras, mas na minha opinião o Flamengo está em primeiro lugar. Em questão do conjunto, em questão do financeiro, em questão ali do grupo inteiro, parceiro. Ali o Flamengo consegue entrar com todos os seus jogadores e toda substituição consegue manter o grau de dificuldade para os seus adversários, porque cada um jogador que entra, muitas das vezes o que está no banco ainda é melhor do que o que está de titular.
Isso aí é inexplicável, não tem como negar. Também com o financeiro que o Flamengo tá, não é invejando, e sim foi mérito. Correr atrás, apesar da ajudinha de todos, mas correr atrás e conseguir fazer um diferencial, porque há tempo atrás também passou muito perrengue. Mas hoje, simplesmente, em questão do financeiro, é o maior time do Brasil. E o negócio é o seguinte, eu tenho na minha opinião aí que o Flamengo vai continuar dando trabalho, era resultado fácil, na minha opinião, no jogo de hoje, e o Flamengo encosta lá nos líderes. Esse vai ser um dos grandes times aí que o Vasco vai ter que bater de frente, porque como eu já falei, Renato Gaúcho voltou, não tá pra brincadeira, e eu tô confiante. Se o Vasco não disputar o título, Vascaíno, tá falando demais, porque o Vasco é fraco, eu sei, mas no coletivo, parceiro, e simplesmente jogando futebol que tá com raça, pelo menos em todo o segundo tempo, mas trazendo resultado aí, Brasileirão de pontos corridos. Tem muita galera aí que vai estar jogando Libertadores, vai ter jogo que vai entregar só pra não estar desfalcando na Libertadores. Isso aí é uma das coisas que o Vasco pode explorar. E se não chegar lá pra disputar título, pelo menos levar uma vaguinha na Libertadores, que eu tenho certeza que ano que vem a gente tá lá. E com certeza aí vamos chegar com o time forte pra representar o ano que vem. E é isso aí, pessoal. Flamengo 3-0 pra cima do Remo. Minha opinião é essa aí. Flamengo simplesmente nada mais fez do que sua obrigação. Tirou aí seus 3 pontinhos, chegou lá em cima e é o time que vai continuar dando dor de cabeça. Vai disputar nas cabeças, então não tem nem o que discutir. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a minha opinião. Desculpa pelo meu choro aqui com a saudade de alguns jogadores e a vontade de ter também aí no meu time, mas já para deixar registrado aqui. É isso aí, pessoal. Meu nome é Eric Gomes, esse é o canal Pitaco. Valeu, tamo sempre junto. Já compartilha, se inscreve, deixa o like. E é claro, não esquece que eu vou estar sempre trazendo vídeo pra vocês. Valeu, tamo sempre junto e até o próximo vídeo.